Olá, pessoal. Então, essa aqui é a última de uma série de 9 videoaulas nas quais eu trabalhei esse conteúdo que vocês estão vendo. Segundo Reinado, Economia e Sociedade, ok? Então, nós passamos por várias coisas, certo? Sobre a ascensão da cafeicultura, né? O avanço da cafeicultura ali do sul do Rio de Janeiro, norte do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, né? Chegando ao oeste paulista, onde o café se deu muito bem, né? Graças a, né, a terra roxa, né? E a gente sabe hoje em dia, a gente sabe agora, né? Que vem de terra rossa, né? Que é vermelho em italiano, né? Nós vimos as consequências, né, da tarifa está escrito Alves Branco, vou corrigir, Alves Branco, certo? Que aumentou a taxação sobre as mercadorias industrializadas inglesas, né? O Bill Aberdeen, né, Aberdeen, que foi a reação dos ingleses à tarifa Alves Branco, né, proibindo a importação o tráfico de escravos através do Oceano Atlântico, certo? A consequência disso, né, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que, né, proibiu de uma vez por todas a importação de escravos da África pelo Brasil, né, fazendo cumprir essa determinação que já existia desde a Lei Feijó, né, que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, certo? O que mais nós vimos? Opa, vamos lá, vamos seguir em frente para essa aula não ficar muito longa. Nós vimos também que, né, a Lei Eusébio de Queiroz ela foi responsável por uma diminuição drástica da importação de escravos pelo Brasil, né? Nós vimos que todos esses fatores vistos anteriormente, né, eles criaram um ambiente propício ao investimento em outras atividades econômicas no Brasil, uma diversificação econômica, né? E com isso veio uma industrialização robusta, né? Para o Brasil, robusta, mas não tanto quanto os países desenvolvidos daquela mesma época. Mas houve sim um desenvolvimento industrial bastante significativo do Brasil, especialmente nas duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, como são até hoje, né? E junto com essa industrialização veio um processo de urbanização que foi o crescimento da população que habitava as cidades. Ainda que o Brasil tenha permanecido como um país predominantemente rural, ok? Então, nós vimos que a imigração europeia ela ganhou um impulso, né, a partir de 1850, em substituição da escravidão. Era uma mão de obra livre, pretensamente assalariada, que viria substituir a mão de obra escrava de origem africana, certo? E aí nós vimos os dois sistemas que foram utilizados na província de São Paulo para a exploração do trabalho desse imigrante. O primeiro, o sistema de parceria, né, que ele era patrocinado pelos proprietários de terra, que cobravam juros, né, em razão dos gastos que eles tinham, né, com o patrocínio, né, dessa imigração, o que acabou gerando algumas dificuldades, algumas revoltas, né, e esse sistema acabou sendo substituído pelo sistema de colonato, que era subvencionado pelo Estado, né, como a gente pode ver aqui, e que criou, né, uma noção de maior justiça para com o colono, ok? E acabou, digamos assim, vingando, né? É, a partir ali da década de 1870. Tá? Então nós vimos que ao mesmo tempo que o número de escravos que entravam no Brasil diminuía, ao mesmo tempo o número de europeus imigrantes que entravam no Brasil aumentava. Tá? Então, né, havia esse movimento aqui, né? Escravos caindo, imigrantes europeus aumentando, ok? E havia toda uma questão, inclusive até hoje toda uma discussão a respeito disso. Por que o imigrante europeu e não imigrantes de outras regiões do Brasil, do mundo, né? Por exemplo, havia um recurso à mão de obra chinesa. O Brasil chegou a utilizar esse recurso, né? Mas havia uma resistência muito grande a importar essa mão de obra oriental, porque o oriental era visto como um amarelo, como um povo tão bárbaro quanto o africano era, né? Então, havia essa preocupação também com o branqueamento do Brasil. Atrair o imigrante para que o imigrante ajudasse a branquear o Brasil, nem que fosse por meio da miscigenação com o caboclo, com o índio, com o negro, né? Ao longo de gerações, a população ia sendo branqueada, certo? Então, havia também essa perspectiva
política eugênica, né? No sentido, eugenia significa melhoria das raças, né? No caso, a eugenia vista por alguns brasileiros era no sentido de branquear. Branquear significava melhorar, certo? Então, havia também essa questão aí em jogo. Tá? E aqui nós chegamos ao nosso último conteúdo, que é a Lei de Terras de 1850. Vamos ver o que foi a Lei de Terras, que também é do ano-chave 1850. Então, no ano de 1850, o ano de 1850 ele foi um ponto de virada, né? Uma virada de chave, né? Uma virada de sentido, né? O Brasil ia numa direção, veio em 1850, o Brasil fez isso aqui, certo? Enfim, Lei de Terras. O que foi? Bom, com a iminência da entrada de milhares e até milhões de imigrantes europeus no Brasil, após a Lei Eusébio de Queiroz, e a possibilidade do surgimento de pequenas propriedades com mão de obra familiar e voltada para o mercado interno, preocupava os latifundiários, especialmente do Oeste Paulista. Por quê? Porque esses latifundiários, eles queriam que os imigrantes viessem para trabalhar para eles, e não para virarem pequenos proprietários de terra. Não era esse o objetivo. Tá? Então, procurando contornar essa possibilidade, né, de que os imigrantes se tornassem pequenos proprietários de terra em São Paulo, não estou falando do Sul, tá? Do Sul era essa a ideia, estou falando em São Paulo, ok? Então, procurando contornar essa possibilidade, os representantes dos cafeicultores do Oeste Paulista na Assembleia Geral do Império, ou seja, o poder legislativo do Império, eles vão aprovar em 1850 a Lei de Terras. Tá? O que era a Lei de Terras? Era uma lei que estipulava que o acesso à terra estava condicionado à compra e não por doação, como foi até 1850. Até 1850 funcionava o sistema de sesmarias. A pessoa ia lá no órgão do governo e pedia, quero uma sesmaria. E o governo dava. Tá? Era assim, ok? E, a partir de 1850, não poderia ser mais assim. O interessado em adquirir terra, ele teria que comprar. E não era barato. Tá? Por que não era barato? Para desestimular que os imigrantes viessem para cá com a intenção de serem proprietários de terra. Para restringir o acesso à terra apenas quem tinha capital. Tá? Capital para acumular grandes extensões de terra. Tá, ok? Agora, no Sul foi diferente. No Sul valia a lei de terras, porém, como o governo tinha a intenção de distribuir terras, ele continuou distribuindo terras. Ok? A situação descrita acima se tornou um obstáculo para o acesso à terra por parte dos imigrantes, até mesmo dos ex-escravos, né, os libertos, e também da população sem recursos econômicos do próprio império. Então, o acesso à terra se tornou restrito. Só pessoas com conexões políticas e com capital teriam condições de adquirir terras a partir de 1850 no Império. Então, restringiu o acesso à terra. Restringiu o acesso à terra, concentrou, consequentemente, a posse da terra nas mãos de poucas pessoas. Concentração de terra, nesse contexto, significa concentração de renda. Ok? Cria desigualdade, ou aumenta a desigualdade onde ela já existe. Ok? Com isso, a Lei de Terras contribuiu para conter o desvio da mão de obra livre para outras atividades que não fossem as agrárias exportadoras. Tá? Então, o Brasil, ao mesmo tempo que houve muita mudança, uma coisa permaneceu: o sentido agrário exportador que predomina na economia brasileira. Porque, afinal de contas, o que atraía capital para o Brasil naquele contexto era a exportação de café. Tá? Então, os interesses dos cafeicultores era muito importante. Né? O Império dava muitos ouvidos para que os cafeicultores do Oeste Paulista queriam. Eles davam muita atenção, porque eles atraíam capital para o Brasil. Ok? E a Lei de Terras ela é uma explicação disso aí. Né? Por que a Lei de Terras foi aprovada? Porque era do interesse dos cafeicultores paulistas. Ok? Bom, então aí a gente vê, né? A Lei de Terras foi um dos fatores que mais contribuíram para a concentração fundiária e de renda no Brasil. Ter terra atrai renda, né? Então quem concentra terra, concentra renda, ok? Então tá aí, né? Casal de imigrantes trabalhando, né? Que é a intenção de muitos imigrantes que vieram para o Brasil eram camponeses e queriam ser camponeses aqui no Brasil, terem o seu lote de terra pequeno que fosse, certo? E né, o casal aí de
possivelmente de ex-escravos, né, que, né, provavelmente poderia ter essa mesma intenção e que não tinham acesso à terra por não ter acesso à renda, né? Então acabava se reproduzindo a desigualdade e a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, certo? E aí, né, o típico coronel, né, o chamado coronel de baraça e cutelo, né? Baraça é aquilo que a gente usa para cabrestear o animal, né? E o cutelo é aquela faca grossona assim que é usada para, né, para cortar no meio, ok? Então, né, tá aí esse cara com cara de mal, que é a representação, né, do grande proprietário, que ele faz de tudo para manter os seus privilégios econômicos, sociais e políticos, ok? E essa figura, ela é uma personagem do Império, né? Uma personagem socioeconômica do Império, a figura do coronel, do grande proprietário de terra, o latifundiário, ok? E, gente, com isso nós vamos encerrando. Opa, desculpa, tem mais isso aqui que é para mostrar o quê? Ah, sim. 25% dos imigrantes que entraram no Brasil entre 1850 e 1889 foram para a província de São Paulo. Aproximadamente, tá? Um cálculo que eu fiz meio por alto. 25% foram para a província de São Paulo. Ok? Não é a maioria? Não é a maioria, mas um quarto é muita coisa, tá? E, sim, depois que a República começa, né, depois que o Império acaba e a República começa, esse percentual vai aumentar. Esse percentual de imigrantes que vai para São Paulo, em comparação com os que vão para outras regiões do Brasil, vai aumentar significativamente, né? E, assim, a maioria desses caras são italianos, né, inclusive. Né? Isso explica o dialeto italianado do paulista da capital, né? Que fala meio assim, né, mano? Né? Então, isso aí é uma influência da forte colonização italiana que o estado de São Paulo, a província de São Paulo, recebeu desde o século XIX, ok? E aí sim, tá? Nós vamos encerrando por aqui, cheio de defeitos especiais, tá? E espero que vocês tenham apreciado, que vocês tenham entendido, e aquilo que vocês não têm entendido, a gente pode ver na quarta-feira, vocês podem vir com as dúvidas na quarta-feira e a gente esclarece alguma coisa, ok? Agradeço a todos e até o próximo domingo. Tchau.